Nada justifica tamanha violência. Ô Renato, começou às 9 horas da manhã na sede do Tribunal de Justiça o julgamento, hein, Renato, do caso Lourenza de Pinho. Você acompanha esse caso desde o primeiro minuto, Renatão? Desde o dia 2 de abril de 2021, uma sexta-feira da paixão. Foi na época da Semana Santa que tá chegando, né? Semana que vem. Verdade. Exatamente 2 anos atrás, Thiago. E de acordo com o Ministério Público, Renato, ela teria sido dopada com muitos remédios e depois asfixiada pelo marido. O promotor de justiça, o André de Pinho, que está preso na Academia do Corpo de Bombeiros desde o dia do crime, lá de 4 de abril de 2021, Renato, nega o julgamento por ser na segunda instância, já que ele tem foro privilegiado, segue aquele rito diferente. Não é júri popular, né, Renato? Não é júri popular, né? No júri popular é a sociedade que define os rumos do cidadão, culpado ou inocente. No Tribunal de Justiça é um colegiado de desembargadores, nesse caso 20, Thiago. 20 então, desembargadores. Vamos acompanhar as informações, vamos acompanhar todos os detalhes de momento. Quem é que está acompanhando esse caso, Renato? É a nossa referência no jornalismo policial, é Theo Corrêa. Vamos ver. Do lado de fora do tribunal, pedidos de justiça por Lourenza e também pelo promotor. Manifestações silenciosas que antecederam a chegada do pai da vítima. Para Marco Aurélio Silva, mais um dia de expectativa de ver a história chegar ao fim. Uma expectativa que o André leve pena máxima. Que isso tenha uma retumbância nacional e que mostre que a impunidade não pode continuar. André Garcia é acusado de feminicídio contra a própria esposa. Lourenza Maria Pinho, de 41 anos, morreu no apartamento em que o casal vivia com os 5 filhos, na região oeste de Belo Horizonte. A denúncia do Ministério Público concluiu que ela foi morta por asfixia e por intoxicação exógena. Logo no início do julgamento, a defesa de André Garcia pediu a dilatação do tempo para a argumentação de ambos os lados, alegando a gravidade das acusações e o volume grande de provas a serem apresentadas. O relator acatou o pedido e a maior parte dos desembargadores seguiu o voto dele. O prazo foi dilatado para 1h30 para a defesa e também para a acusação. Com isso, o julgamento iniciou com um atraso de cerca de 40 minutos. O assistente da acusação, André Baldino, foi o primeiro a falar. Na argumentação, o Baldino destacou pontos do inquérito policial que revelaram os sinais indicativos de crime na morte de Lourenza. Disse ainda que a perícia técnica feita no IML apontou a morte por asfixia e que a mulher tinha lesões provocadas ainda em vida no pescoço e na área interna do esqueleto. Percebeu claramente a existência de rigidez no pulso, que depois, é bom que se diga, ao ser indagado a respeito, esclareceu ter percebido também no pescoço. Ele terminou dizendo que a morte de Lourenza ocorreu entre as 11 horas da noite e as 4 horas da manhã do dia 2 de abril de 2021. A defesa iniciou a argumentação às 11h27 da manhã, após um pequeno intervalo. Pedro Henrique Saraiva disse que a denúncia do Ministério Público é uma farsa e criticou a imprensa pelo que chamou de espetacularização da notícia. O qual pode explicar falta de sangue no corpo, na qual consta que, segundo o legista, havia apenas 1 litro de sangue no corpo da mulher, que, em condições saudáveis, deveria apresentar cerca de 5 litros. Como que eles não mediram a quantidade de sangue no cadáver e estavam indo na mídia falar que não tinha sangue no cadáver? Após a argumentação da defesa, o julgamento segue durante a tarde, com o voto do relator, que deve durar cerca de 1 hora. O revisor vota na sequência e, logo depois, os demais desembargadores que compõem o órgão especial do TJ. Ao todo, são 20 votos. O presidente da sessão não tem direito a votar. Caso haja empate, o promotor André Garcia recebe a sentença que seja mais favorável a ele. Se for considerado inocente, o alvará de soltura será expedido ainda no fim da sessão. Thiago, o trem tá pegando fogo. A defesa tá ali nos seus argumentos, né? E pelo... Tamanho do tribunal, hein, Renato? Você viu? Que isso? O promotor... Você já esteve no tribunal várias vezes, né? Já. Eu nunca fui. Graças a Deus, espero ter que ir também, né?
Aí você vê que Põe de novo aquela imagem do Tribunal Grandão, nesse pra caso, quem tá em casa, que a maioria não conhece. É o né? plenário do Tribunal de Justiça. Tem uma Esse aí é o estrutura- Tribunal Pleno lá. É, exatamente. Que beleza, hein, E você Renato? pode ver que o André... E só tem desembargador em O volta ali, André Renato? de Pinho, ele senta ali, né? Ele senta junto com os advogados. No caso, eu, você, se a gente cometeu o crime, a gente senta lá no meizinho. Ah, é, Renato? Ele senta ali porque é um foro privilegiado, enfim. Eu não concordo, mas é a lei, né? É a lei. É a lei. Eu não concordo. Você vai perguntar, Renatão, você concorda? Não concordo. Ele mas cometeu é a um lei. crime comum, né, Renato? Exatamente. Ele deveria responder como um cidadão comum, mas está na lei que pelo cargo que ele ocupa de promotor, ele tem direito a esse julgamento especial, assim digamos. Mas não deve ser fácil não, Renato. Aquele monte de desembargador ali, Renato, só fera. Alô, doutor Vanderlei Paiva. O Grande doutor Vanderlei abraço. Paiva vai proferir seu voto logo após o almoço. Acredito que lá pelas 2h da tarde, agora vai ter uma pausa. Né? A turma tem que almoçar também, né, filho? Sabe vazio não para em pé, né, Thiago? Tem que almoçar. Aí tem que bater aquela xepa. Mas enfim, lá pelas 2h30 deve voltar e aí ele vai proferir o seu voto, que deve... Ele vai ler, é um voto extenso técnico, né? É um desembargador de justiça, não é a gente falando aqui. Vai ler lá e tal. Deve ser umas 2 horas de voto, viu, Thiago? É mesmo? Isso tudo? Umas 2h30. Porque tem que ser bem fundamentado. Nós estamos falando de vidas, né? E aí a turma vai votar depois, os desembargadores. Agora, pelo que minhas fontes falaram, que estão lá dentro agora, a fala da defesa foi incisiva, né? Surpreendeu a turma lá. Que a defesa chegou ali, ó, macetando mesmo. Botou a culpa na imprensa, botou a culpa na Polícia Civil. A culpa é todo minha, mundo. menina? A moça morreu, a culpa é minha? É duro, né, Thiago? Mas enfim, falou que pera aí, meu irmão. né, apontou supostas contradições. É o papel da defesa, né, Thiago? Eles Claro, chegam ali a gente sabe que é. pra, enfim, Mas não vem com tumultuar. esse papo não, de culpa da imprensa, não. Ô, Renato. É, porque, aconteceu, a gente noticia mesmo. Ué. Seja com o cidadão comum, seja com o promotor, seja com o policial, seja com o juiz, todos nós somos iguais perante a lei. E temos Então, que vamos responder, aguardar. Renato, temos que E responder. vamos aguardar o resultado. Eu perguntei aqui, Thiago, o que a turma tá achando. O que o pessoal tá achando? A turma Renato? do Insta aqui, se for depender da turma do Insta aqui, já tá condenado, Já tá viu? condenado. É, aqui tá aqui também, ó, pra você ver aqui, o Marco Antônio, Papai Noel. Renatão, condenação, pena Que máxima. isso, Papai Fábio Noel, Augusto. Papai Noel tá condenando. Papai Noel, coração aberto, Papai Noel. Que isso, O Papai Papai Noel? Noel tá bravo, filho. Que isso, Papai O Fábio Augusto aqui, Renatão, esse promotor tem que ficar preso. Andrinha Andrade, com certeza, é culpado. Então, a opinião pública já deu o veredito. Mas quem decide mesmo são os